O milionário sofre por 3 anos até encontrar a mendiga negra que foi seu único amor. Augusto Mendes, o poderoso milionário carioca, conhecido por sua fortuna e festas badaladas, viveu um verdadeiro inferno nos últimos 3 anos. Tudo por causa de Patrícia Santos, a educadora social de olhar misterioso e passado obscuro que ninguém entendia direito. O que parecia um conto de amor se transformou numa prisão emocional, um ciclo tóxico que destruiu o homem que era. Quando o divórcio finalmente aconteceu, Augusto afundou num poço escuro. Arrependimento, solidão e aquela sensação negra de vazio que ninguém consegue explicar. Aí, para tentar esquecer Patrícia, ele se jogou em relacionamentos vazios. Festas, rostos novos, risadas falsas, mas nada preencheu o buraco que ela deixou. Cada beijo parecia ecoar a ausência dela. O silêncio da mansão no Leblon cortava como uma faca, e então uma reviravolta inacreditável. Num evento beneficente bombástico no centro do Rio, eles se cruzaram de... Como ele tinha deixado essa mulher, a mendiga negra de origem humilde, se tornar aquela graça selvagem e feliz ao lado de outro? A confusão tomou conta. Determinado, Augusto preparou um plano maluco. Se disfarçou de voluntário no projeto social onde Patrícia trabalhava. Observá-la dali não era tarefa fácil. Cada passo dela irradiava independência, força, uma alegria que ele temia ter destruído. O coração batia rápido ao vê-la sorrir para as crianças. Ao perceber como tinha mudado, ele enviava mensagens todos os dias, tentando mostrar que havia mudado de verdade, que não era mais o homem egoísta de antes. Mas a esperança de um novo começo esbarrava numa verdade cruel. A confiança dela não era só difícil, era quase impossível de reconquistar. Cada palavra de Patrícia carregava um muro invisível, uma resistência amarga. O sentimento virou uma batalha silenciosa, que cortava ambos por dentro. No auge da tensão, eles finalmente se encontraram para falar aberto. O rosto dela ilumina. O que fazer? Lutar contra seu próprio coração ou aceitar a derrota? Ele percebia ali que o verdadeiro desafio não era apenas mostrar mudança, mas abrir o próprio peito, se entregar à dor ou desistir de vez. A conversa terminou com Augusto em pé, imóvel, dúvidas apertando seu peito, enquanto Patrícia se afastava com um sorriso enigmático, quase um convite para seguir. O que viria depois? Será que ele teria coragem de tentar de novo? Ou estava condenado a apenas assistir aquela mulher incrível partir para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Augusto ficou paralisado, observando Patrícia se afastar. O sorriso dela, agora distante, era como um eco que se perdia na multidão da festa. O coração dele estava em frangalhos. Ele mal conseguiu processar tudo. A dor pulsava como uma batiba surda, insistente. Ele queria gritar, implorar, mas as palavras se perderam em sua garganta. Enquanto caminhava em direção à saída, seu estado mental estava em um turbilhão. O clima vibrante na festa parecia cada vez mais distante, como se estivesse em uma bolha, onde o tempo não passava. Quando ele estava prestes a sucumbir ao desespero, viu algo que o fez congelar. Uma figura conhecida se aproximou dele, alguém que ele não via há anos. Rafael,
seu melhor amigo da juventude. Mas algo estava errado. O rosto de Rafael era uma máscara de preocupação e raiva. Augusto, precisamos conversar, agora, Rafael disse, puxando-o para um canto afastado. A urgência em sua voz era inconfundível. Augusto se viu seguindo seu amigo, por mais confuso que estivesse. Você não sabe o que está acontecendo. Sabe? A Patrícia. Ela não está com aquele cara por acaso. Rafael parecia nervoso, a mão tremendo ao segurar uma taça de champanhe. Eu não queria te contar, mas a verdade precisa vir à tona. Sinto que você precisa saber. O que está falando, Rafael? A mente de Augusto girava, cada palavra se convertendo em um labirinto de dúvidas e incertezas. Rafael tomou um fôlego profundo. Seus olhos refletem uma mistura de compaixão e desespero. Ela estava com alguém antes, e não é só isso. O passado dela é mais sombrio do que você imagina. E eu não sei como você ainda não percebeu, mas Patrícia pode estar em perigo. Perigo? A palavra cortou o ar. Augusto deu um passo para trás. Que tipo de perigo você está falando? Rafael hesitou, em conflito com a informação que estava prestes a revelar. A Patrícia não era só uma educadora social. Ela tem um histórico, um ex muito violento, Augusto. Ele está por perto de novo, e o que é pior, ele a está buscando. Um frio percorreu a espinha de Augusto. Ele mal conseguia respirar. Você está me dizendo que o homem que estava com ela... Exato. Ele é quem tem feito ameaças. E Patrícia está tentando se manter longe dele, sem associar sua vida a ele novamente. Mas um cara assim, Augusto, ele pode destruir tudo. O pensamento cristalizou em sua mente como uma lâmina afiada. Era um dilema insuportável. Como ele nunca percebeu? A imagem que tinha de Patrícia, forte e independente, agora parecia uma máscara sobre uma dor profunda. Uma preocupação intensa tomou conta dele. Eu preciso encontrá-la, preciso avisá-la, ele disse, a urgência crescendo em cada palavra. Rafael assentiu, mas havia algo mais em seu olhar. Hesitação? Medo? Só não fique cego pelo amor que você sente. Você não tem a menor ideia do que esses homens são capazes. Se ele descobrir que você está a se meter com ela... Mas a frase ficou no ar, enquanto Augusto corria em direção à saída. Seu coração acelerado batia forte, não só pela corrida, mas pela adrenalina do que estava por vir. E se Patrícia realmente estivesse em perigo? Ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Ele navegou pela multidão com um impulso incontrolável. Pensamentos bloqueados na mente. Se Rafael estiver certo, tudo o que ele sabia sobre Patrícia estava prestes a se desmoronar. O que mais ele não sabia? E o que aconteceria quando ela estivesse frente a frente com aquele homem? E se ao invés de amor, tudo o que havia entre eles fosse um engano profundo? Uma verdade escura do passado que ele nunca imaginou que existisse. Quando finalmente encontrou o olhar dela, tão cheio de vida, uma nova onda de incertezas invadiu seu coração. Os olhos dela perguntavam: você é mesmo o homem que eu pensei que você era? A pergunta pairava no ar como uma sombra, e enquanto Patrícia se afastava cada vez mais, Augusto percebeu que a luta dele estava apenas começando. O que estava em jogo era muito mais do que um amor perdido. Era a vida dela, e ele estava determinado a descobrir a verdade. Não importa o custo. Augusto ficou paralisado, observando Patrícia se afastar. O sorriso dela, agora distante, era como um eco que se perdia na multidão da festa. O coração dele estava em frangalhos. Ele mal conseguia processar tudo. A dor pulsava como uma batida surda, insistente. Ele queria gritar, implorar, mas as palavras se perderam em sua garganta. Enquanto caminhava em direção à saída, seu estado mental estava em um turbilhão.
O clima vibrante da festa parecia cada vez mais distante, como se estivesse em uma bolha onde o tempo não passava. Quando ele estava prestes a sucumbir ao desespero, viu algo que o fez congelar. Uma figura conhecida se aproximou dele, alguém que ele não via há anos. Rafael, seu melhor amigo da juventude. Mas algo estava errado. O rosto de Rafael era uma máscara de preocupação e raiva. Augusto, precisamos conversar. Agora! Rafael disse, puxando-o para um canto afastado. A urgência em sua voz era inconfundível. Augusto se viu seguindo seu amigo, por mais confuso que estivesse. Você não sabe o que está acontecendo, sabe? A Patrícia, ela não está com aquele cara por acaso. Rafael parecia nervoso, a mão tremendo ao segurar uma taça de champanhe. Eu não queria te contar, mas a verdade precisa vir à tona. Sinto que você precisa saber. Do que está falando, Rafael? A mente de Augusto girava, cada palavra se convertendo em um labirinto de dúvidas e incertezas. Rafael tomou um fôlego profundo, seus olhos refletindo uma mistura de compaixão e desespero. Ela estava com alguém antes, e não é só isso. O passado dela é mais sombrio do que você imagina. E eu não sei como você ainda não percebeu, mas Patrícia pode estar em perigo. Perigo? Olá! A palavra cortou o ar. Augusto deu um passo para trás. Que tipo de perigo você está falando? Rafael hesitou, em conflito com a informação que estava prestes a revelar. A Patrícia não era só uma educadora social. Ela tem um histórico. Um ex muito violento, Augusto. Ele está por perto de novo. E o que é pior, ele a está buscando. Um frio percorreu a espinha de Augusto. Ele mal conseguia respirar. Você está me dizendo que o homem que estava com ela... Exato. Ele é quem tem feito ameaças. E Patrícia está tentando se manter longe dele, sem associar sua vida a ele novamente. Mas um cara assim, Augusto, ele pode destruir tudo. O pensamento cristalizou em sua mente como uma lâmina afiada. Eu preciso encontrá-la. Preciso avisá-la, disse ele, a urgência crescendo em cada palavra. Rafael assentiu, mas havia algo mais em seu olhar. Hesitação? Medo? Só não fique cego pelo amor que você sente. Você não tem a menor ideia do que esses homens são capazes. Se ele descobrir que você está se meter com ela... Mas a frase ficou no ar enquanto Augusto corria em direção à saída. Seu coração acelerado batia forte, não só pela corrida, mas pela adrenalina do que estava por vir. E se Patrícia realmente estivesse em perigo? Ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Ele navegou pela multidão, impulsionado pela urgência. Pensamentos bloqueados na mente. Se Rafael estiver certo, tudo o que ele sabia sobre Patrícia estava prestes a se desmoronar. O que mais ele não sabia? E o que aconteceria quando ela estivesse frente a frente com aquele homem? Então, um grito cortou o ar. Era ela. Patrícia estava cercada por pessoas, mas seu olhar perdido se fixou em algo à sua frente. Augusto viu o sorriso dela rapidamente se transformar em pânico. Ele se lançou na direção dela, empurrando a multidão. Patrícia! Ele gritou, mas o barulho da festa abafou sua voz. Quando chegou perto, a cena era surreal. Um homem robusto e sombrio estava frente a Patrícia, gesticulando de forma ameaçadora. Ela parecia paralisada, como se estivesse revivendo um pesadelo do passado. Quando finalmente conseguiu agir, o que aconteceu a seguir chocou Augusto. Patrícia deu um passo à frente, encarando o homem, com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Você não tem poder sobre mim, ela gritou, a voz firme, cheia de um tipo de coragem que desafiava qualquer um. E então, como um filme virando para um ato mais sombrio, o homem respondeu com uma risada aterrorizante, puxando algo de sua mochila. Era uma arma. Nesse instante,
O mundo em redor deles desmoronou. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo no chão, tentando se esconder. O tempo parecia desacelerar enquanto Augusto assistia com horror. Ele precisava agir, precisava protegê-la. Mas em meio à confusão, um pensamento cortante atravessou sua mente. Quem era aquele homem realmente? Era alguém que Patrícia conhecia? Ou algo mais maligno se escondia sob a superfície? Com um impulso selvagem, ele se lançou para frente, gritando: "Não!" Mas a multidão estava em desespero, e dentro desse caos frenético, Patrícia olhou para ele e seus olhos traziam um segredo. Um mistério tão profundo que poderia mudar tudo. "Augusto, eu não posso." A voz dela se perdeu no grito ensurdecedor. O choque o atingiu como um soco no estômago. A imagem de Patrícia forte e independente agora oscila com uma fragilidade que ele nunca imaginou. O que estava prestes a acontecer poderia não ser apenas o fim do amor deles, mas a revelação de uma verdade devastadora. Ele percebeu que a luta deles estava apenas começando, mas o que a aguardava nas mãos do seu passado. Algo muito maior que o amor ou a dor. O que ele nunca soube, o que ele ainda não viu, uma sombra que ameaçava surgir. Augusto parou, aterrorizado, enquanto Patrícia encarava o homem robusto. A raiva e a determinação dela eram palpáveis. Ele queria gritar, correr até ela, mas o corpo parecia preso em um pesadelo. Os gritos e a confusão ao seu redor se tornaram um redemoinho, um caos de gente tentando fugir e encontrar abrigo. O homem riu, uma risada baixa e ameaçadora. "Você acha que pode me ignorar, Patrícia? Eu sempre estarei por aqui." Ele falava com uma frieza que cortava o ar, revelando a verdadeira natureza do perigo que ela enfrentava. Patrícia deu um passo à frente. A vontade de resistir que brotava nela era clara, mas aquela bravura poderia custar caro. Então ocorreu o impensável. O homem ergueu a arma, mas não apontou diretamente para Patrícia. Em vez disso, virou-se para Augusto, os olhos frios cravados nos dele. "Você é que tá na história errada, cara. Sai do caminho." Augusto sentiu sua respiração falhar. Ele não sabia de onde vinha essa coragem, mas cegamente pela adrenalina correu para a frente. "Não!" gritou, tentando se colocar entre eles. Patrícia estava em pânico, e o olhar dela passava a mensagem: "Volte." Mas antes que ele pudesse chegar até ela, um tiro ecoou pelo ar. A multidão gritou em uníssono, o som ensurdecedor quase apagando a consciência de Augusto. Ele ficou paralisado, os olhos fixos no fogo de uma arma, enquanto o impacto da bala ecoava. Patrícia caiu, um movimento rápido, quase como se o tempo tivesse diminuído. Um silêncio instantâneo tomou conta do ambiente. Os rostos ao redor estavam congelados. A assimetria da reação coletiva formava um quadro aterrador, os olhares mudando rapidamente de surpresa para horror. Augusto sentiu a adrenalina sendo substituída por um frio cortante e a dor crescendo, não só no peito, mas na alma. Ele não podia acreditar no que acabara de acontecer. A cena se desenrolava lentamente, mas ao mesmo tempo era incrivelmente rápida. Ele se lançou para cima dela, os joelhos tocando o chão no calor da ação. "Patrícia!" A voz dele era um grito que partia o coração. Seus olhos procuraram os dela, mas ali havia confusão, medo e um silêncio que a envolvia. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. O homem que havia atirado estava agora recuando, como se a situação tivesse saído de seu controle. Ele gritou algo, mas o tumulto foi engolido pelas vozes apavoradas ao redor. Uma figura emergiu da multidão. Uma mulher que Augusto reconhecia. Era Renata, a irmã de Patri. Mas algo estava errado. "Patrícia!" Renata gritou, mas a expressão no rosto dela era de desespero, não de amor. Algo parecia muito perdido. A mulher se aproximou rapidamente,
e seus olhos se chocaram com os de Augusto, revelando uma verdade que ele nunca poderia imaginar. Você não sabia? A voz dela estava carregada de emoção, uma mistura de raiva e compaixão. Sabia do quê? Augusto sentiu o mundo girar. A confusão estava se transformando em um pesadelo real. Ela não é quem você pensa que é, Augusto. Você precisa entender. O passado dela é mais sombrio do que qualquer um de nós poderia imaginar. O homem que atirou, eles têm uma história muito complicada. E quem sabe o que mais está guardado? As palavras de Renata batiam como um eco, reverberando em seus sentidos. A percepção do que acontecia estava deslizando para uma nova ordem. Patrícia não era apenas uma educadora social. Havia algo muito mais profundo e sombrio que havia moldado sua vida. E agora, Augusto percebeu que estava no meio de uma tempestade, um mar de segredos não revelados e um passado que voltava para atormentá-los. Ele olhou para Patrícia, e a dor dele se misturava à confusão. A ideia de que o amor que ele sentia poderia ser parte de um enredo muito maior não o abandonava. Patrícia, o que você não me contou? Ele murmurou, enquanto o medo e a dúvida tornaram-se companheiros inseparáveis no seu peito. Enquanto o caos continuava ao redor, uma nova pergunta interpelava sua alma. Ele conseguiria salvá-la antes que fosse tarde demais, ou descobriria uma verdade devastadora que mudaria tudo o que Aka. O corpo dela tombou no chão, como se o mundo tivesse desacelerado. Eve se jogou na direção dela, o coração disparado, gritos e tumultos ao redor, apenas um eco distante. Patrícia, não, não, não! Ele segurou sua cabeça, procurando sinais de vida. O olhar dela era vago, seus lábios se movendo, mas ele mal conseguia ouvir suas palavras. Um frio cortante atravessou seu corpo. Ela estava ferida, e a festa ao redor deles explodiu em caos. As pessoas gritavam, algumas correndo, outras tentando ajudar, mas tudo se resumia a uma neblina de pânico. Alguém chame uma ambulância! Gritou alguém da multidão, mas para Augusto o tempo havia parado. Ele não conseguia pensar direito. Era como se cada segundo se arrastasse e cada suspiro dela queimasse como fogo. As luzes piscavam, as vozes se misturavam em um ruído distante, e ele estava preso naquele momento, um momento em que tudo poderia se perder. Renata chegou ao seu lado, o rosto pálido. Augusto, precisamos agir. Eu a vi, ela não pode morrer aqui. A urgência na voz dela o despertou de seu transe. Ele olhou nos olhos de Renata e o que viu foi muito mais que preocupação. Havia um medo profundo e talvez uma raiva, um sentimento que Augusto só poderia adivinhar. Mas o que aconteceu? Por que ele fez isso? Uma nova dúvida cravou-se em seu peito. Ele nunca tinha visto aquele homem antes. A raiva e a dor se misturavam em um turbilhão dentro dele. Ele é o ex dela, e não só isso. Renata hesitou, a expressão carregada. Augusto, Patrícia me disse que ele está envolvido com coisas perigosas. E não é só ela. Todas nós estamos em perigo. As pernas de Augusto vacilaram com o peso das palavras. A verdade se desenrolava diante dele, e ele nunca havia percebido quão profunda era a escuridão que cercava Patrícia. O que mais ela não tinha contado, mas não havia tempo para especular. Ele pressionou as mãos sobre a ferida dela, tentando estancar o sangramento. Patrícia, você está comigo. Lute, ele sussurrou, mas seu coração estremeceu com a incerteza. O olhar dela, que antes brilhava de vida, agora estava se apagando. A sirene de uma ambulância cortou o ar. Finalmente. Ele levantou a cabeça, aliviado e ao mesmo tempo aterrorizado. Patrícia precisava de ajuda. Enquanto ele se afastava um pouco para dar passagem, ainda segurando a mão dela, um detalhe chamou sua atenção.
Rafael se aproximou lentamente, uma expressão de culpa estampada no rosto. Desculpe, Augusto. Eu não sabia. Eu devia ter te contado antes. Contado o quê? A voz dele era um rosnado, a raiva buscando um alvo. Só porque ela é forte, você achou que tinha o direito de esconder tudo? Não era só isso. Patrícia estava tentando se proteger. O ex dela não era qualquer um. Ele é perigoso, envolvido com tráfico e muito mais. Rafael olhou para Patrícia, um brilho de remorso nos olhos. Ela já pagou um preço alto. E agora, talvez você seja o próximo. As palavras dele penetraram profundamente em Augusto. Uma sombra crescia ao seu redor, e mais uma vez surgiu a dúvida. O amor que ele sentia poderia ter trazido não apenas dor, mas a própria ruína deles. Com a ambulância chegando, as portas se abriram, e uma equipe rapidamente começou a se mover em direção a Patrícia. Mas, antes que pudessem tocar nela, uma voz irrompeu da multidão. Pare! O que aconteceu a seguir foi como um choque elétrico. Uma mulher avançou, furiosa, seu olhar fixo em Patrícia. Vocês não vão tocá-la. Ela é minha! O som de sua voz era familiar, mas estava distorcido por uma intensa emoção. Quem é você? Perguntou um dos paramédicos, confuso. A mãe dela. A declaração cortou como uma faca, deixando Augusto sem palavras. O que ele achou que sabia estava desmoronando. A revelação estremeceu sua consciência. Patrícia nunca mencionara a mãe. Ela havia fugido de casa quando era adolescente, ou pelo menos foi o que ele imaginava. Os olhos de Patrícia se iluminaram com um brilho do passado, um brilho de dor e desprezo. Mãe! A mulher só se aproximou, ignorando as ordens dos paramédicos. Você não pode levá-la. Ela precisa saber a verdade. E com isso, o mundo ao redor deles continuou a girar, mas tudo dentro de Augusto estremeceu. Que verdade? A pergunta voou de seus lábios, misturando-se ao caos. E suas dúvidas se tornaram maiores. O que mais estava escondido sob a superfície? O que de fato Patrícia não havia contado? O drama estava apenas começando. Enquanto murmurava as palavras, a realidade se revelava como uma espiral atrás da outra. E tudo o que ele acreditou sobre o amor deles estava prestes a mudar, assim como o papel de cada um em seus destinos entrelaçados. Augusto estava paralisado, a mente em um turbilhão, enquanto o caos à sua volta se desenrolava. Quem é você? Ele repetia para a mulher que afirmava ser a mãe de Patrícia. Seus olhos transbordavam de confusão, mistura de dor e raiva pulsando entre eles. A cena parecia uma montagem de horror, com as luzes da ambulância piscando em um ritmo frenético. Você precisa entendê-la, a mulher insistia, avançando, ignorando os paramédicos que tentavam cercar Patrícia. Ela não é quem você pensa. É um erro atrás do outro. A raiva dela era palpável, mas era acompanhada de uma atitude desesperada. Augusto sentiu o peso das palavras dela ecoarem em seu peito. Patrícia, ainda deitada no chão, piscava lentamente, como se tentasse se agarrar a um fio de lucidez. A expressão dela era de medo, e depois de um momento que parecia uma eternidade, finalmente conseguiu sussurrar. Mãe, não é assim. O olhar de Patrícia se fortalecia, revelando que havia mais na história do que qualquer um imaginava. Você não sabe o que ela fez. A mulher continuou. Cada palavra uma lâmina. Ela fugiu de casa, fugiu de mim. Você acha que está amando uma heroína, mas ela é parte de um ciclo totalmente diferente. O que você não sabe é que ela se meteu em coisas muito mais perigosas do que imagina. Rafael se aproximou, a expressão dele mudando de preocupação para culpa. Augusto, escute. A história da Patrícia é mais complicada. Ela precisa de ajuda, mas não é a ajuda que você pode dar. É mais do que heróis costumam lhe dar.
Augusto estava atordoado. O que ele estava ouvindo? O amor pela mulher em sua frente não era tão simples. A verdade estava se desenrolando como um relatório policial. Ele olhou para Patrícia e, por um momento, tudo pareceu se conectar. "O que você fez?" perguntou, a incredulidade dramática na sua voz. Patrícia tentou se erguer. Eu não queria. Era necessário para sobreviver." Seu olhar estava tão aflito que trouxe um aperto ao coração de Augusto. Ele se inclinou mais perto, sentindo a eletricidade do momento, a urgência cada vez mais intensa. E então, em um movimento repentino, a mulher se agachou, segurando a mão de Patrícia. "Você tem que confessar. É hora. O passado não desaparece. Você sabe disso." A tensão no ar era crível. Atrás deles, o homem que atirara começara a se afastar na confusão. Augusto prendeu a respiração. "Você vai deixá-la ir depois de tudo o que você fez?" Ele perguntou, voz alta e dominadora. A mulher virou-se, a fúria repleta de um medo instintivo. "Você não entende nada. É sobre proteger. Proteger ela de tudo. Ele está voltando." O desespero dela parecia real, mas ainda assim tudo se tornava mais enigmático a cada segundo. E fascinantemente, o que estava para ser um momento de desespero virou um choque. Um grito ecoou e uma figura familiar surgiu da multidão. Não podia ser. Era Lucas, o melhor amigo de Augusto, o homem mais próximo de um irmão. Ele tinha no olhar uma intensidade que estava além do reconhecimento. "Augusto! Você precisa saber." "Lucas?" A voz dele estava trêmula. O que ele poderia acrescentar em meio àquela cena de filme de terror? Lucas estava ensanguentado, a camisa rasgada e a expressão raivosa cheia de segredos. "Você tem que entender a verdade sobre Patrícia." Lucas gritou, mas a declaração não trouxe alívio. Ao contrário, fez o coração de Augusto disparar ainda mais. A tensão no ar estava agora de cortar o ar. O choque de todos os elementos presentes, a certeza de que Patrícia tentava se proteger, o medo da mãe. A revelação de Lucas começou a se transformar em uma tempestade despreparada. A conexão entre passado e presente estava começando a desdobrar um manto de segredos, e cada fragmento de informação se combinava para criar um retrato grotesco. E quando Patrícia começou a se contorcer novamente, ainda em carroncel, algo no coração de Augusto murmurou, como se algo muito pior estivesse prestes a acontecer. E ele se aproximou, as palavras queimando em sua garganta. O grito de Patrícia ecoou, e naquele momento, quando ele final. O ar ficou pesado e gelado. Ele congelou, os olhos fixos no corpo de Patrícia. O tempo parecia ter parado e tudo o que existia era aquele sussurro de terror que pairava no ar. Patrícia caiu e ele sentiu seu coração parar junto com ela. Um grito irrompeu dos lábios dela. "Não!" E a mão dela, agora ensanguentada, se agarrou ao peito como se tentasse segurar a vida que escapava. Augusto se jogou para perto. Seus dedos tremiam enquanto pressionava a ferida. O desespero alastrou-se como fogo em seu peito. "Patrícia, por favor, fique comigo." Era um pedido, uma súplica cheia de dor. Ele olhou ao redor, esperando que alguém viesse ajudar. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas a multidão parecia em choque, paralisada, como se esperasse que tudo se resolvesse por si. Lucas se aproximou. A expressão no rosto dele misturava alívio e preocupação. "Eu vou buscar ajuda", ele disse, mas para Augusto era como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. A imagem de Patrícia se apagando era um pesadelo. "É pra já!" bradou Rafael, já correndo em direção à ambulância. A voz dele estava tingida com uma urgência desesperada, mas Augusto não tinha olhos para nada além da mulher que amava. O sangue dela escorria, manchando a calçada. Era um horror. Renata, a irmã de Patrícia, ficou sem reação. A mulher que havia se revelado mãe
agora estava em um canto, com as mãos na cabeça, o rosto pálido. Por favor, não! Patrícia não pode deixar a gente. As palavras dela eram como um eco distante, mas o olhar de Patrícia estava esfumaçado e distante. Eu não posso, Patrícia murmurou, seus olhos se fechando lentamente, e a dor cortou Augusto como uma lâmina. Ele não podia permitir que ela se fosse. Ele precisava fazer alguma coisa. Ainda tinha alguma esperança. Então, uma figura se ergueu do meio da multidão. Era o homem robusto que tinha atirado. Ele estava lá, como uma sombra ameaçadora. Vocês pensaram que poderiam escapar. Patrícia é minha! A voz dele era como um trovão distorcido, cheia de veneno. Um sentimento possessivo pairava no ar, e a presença dele fez o coração de Augusto disparar ainda mais. Vá embora! Augusto gritou, o impulso de proteção o levando a se erguer, mas o homem riu. A risada era fria, como um instante de horror em um filme. Ela nunca vai ficar com você. Ela pertence ao meu mundo, Augusto. Você não faz ideia do que ela é. Do que você está falando? Augusto perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele olhou para Patrícia, que ainda respirava de forma hesitante. Havia algo mais, um segredo. Os olhos dela buscavam os dele, cheios de dor e um pedido silencioso. Ela foi criada em meio a tudo isso, o tempo todo. Não é uma educadora social como você pensa. Ela é uma sobrevivente, e eu sou quem moldou a trajetória dela. Você pode achar que a ama, mas nunca poderá entender. A revelação atingiu Augusto como um golpe traiçoeiro. O que ele sabia sobre Patrícia? Toda a imagem dela havia sido construída com segredos. Ele se lembrou das palavras de Renata, do passado sombrio escondido sob a superfície, e tudo fez sentido de maneira distorcida. Você está mentindo! Gritou Augusto, mas a dúvida começava a cravar suas garras em sua mente. Patrícia me diz que não é verdade. Pediu a voz cheia de desespero. Patrícia conseguiu abrir os olhos, um brilho de tristeza e determinação, resgatando a lucidez. Augusto, eu nunca quis te envolver nisso. Ele me prometeu que seria diferente. As palavras caíram pesadas como uma âncora. O olhar dela se perdeu entre o mundo ao seu redor e a imagem do homem, que sorria como um predador em um jogo de caça. Então, como um estalo, tudo aconteceu em um segundo. O homem se lançou para a frente, a mão se movendo rapidamente para agredir, e o mundo de Augusto se desfez em um caos de gritos e vazios. Não! Os gritos e a dificuldade de Patrícia se fundiam em um clamor desesperado, enquanto tudo ao seu redor se tornava uma tempestade. E dentro dessa confusão, surgiu uma terceira figura, de forma rápida como um fulgor. Era Lucas segurando algo. Pare! Ele gritou, e então um disparo ecoou novamente. Desesperado, Augusto se lançou na direção deles. O que viria a seguir ficaria gravado para sempre em suas memórias. A verdade, oculta nas sombras, estava se revelando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O amor agora era uma questão de vida ou morte. E por trás do caos, segredos devastadores estavam prestes a explodir, transformando tudo o que ele acreditava sobre Patrícia e seu passado. A cena se desenrolava como um pesadelo. De repente, tudo virou caos. O tempo parecia parar quando o tiro ecoou. Patrícia caiu, o corpo quase flutuando no ar antes de atingir o chão. Augusto se atirou na direção dela, as palavras formando um nó em sua garganta. Ele segurou a mão dela, sentindo o calor dela começar a se apagar. Patrícia! A voz dele estava sufocada, misturada com o desespero que começava a tomar conta dele.
O mundo ao redor desmoronava, enquanto os gritos ecoavam, as luzes da festa piscando como se quisessem alertar sobre a tragédia que acabara de acontecer. Ele olhou para Lucas, que estava a poucos passos, a expressão dele, revelando que algo ainda mais sombrio estava por vir. O homem sem rosto, aquele que atirara, começou a rumar em direção a eles, e a adrenalina tomou conta de Augusto. "Você precisa sair daqui!" gritou, ainda segurando a mão de Patrícia. Mas mesmo assim, alguma coisa pulsava dentro dele, uma intuição não imediata. O homem parecia controlar a situação, como se soubesse que venceria essa batalha. Lucas avançou, a mão se movendo para baixo, como se tivesse algo para mostrar. "Augusto, eu tenho que te contar a verdade." "Ah, não sei como te dizer isso, mas Patrícia não é quem você pensa que é. Você precisa saber." A cada palavra, Augusto sentia a realidade se desdobrando em um pesadelo surreal. "O que você quer dizer com isso?" Ele cuspia as palavras, a raiva e o medo amalgamando-se. "Agora não é hora para joguinhos." Lucas hesitou, e o olhar dele permaneceu fixo na figura que se aproximava. Ela é a filha do homem que te atirou. É por isso que ele a quer de volta. Ele acha que ela é propriedade dele." As palavras cortaram como uma lâmina. Augusto ficou paralisado. O que aquilo queria dizer? Ele olhou para Patrícia, a mão dela ainda apertando a dele, mas o olhar dela misturava força com fragilidade. "Isso não pode ser verdade," ele murmurou, o estômago dando voltas. "Como você sabe disso?" "Eu ouvi as conversas, Augusto. Eu sabia que Patrícia estava se metendo em algo profundo, mas não imaginei que isso tivesse a ver com o pai dela. Ele está atrás dela há anos." O desespero da entrega estava em cada frase. O silêncio envolveu os dois, por um instante, enquanto a gravidade da situação se assentava em seus corações. Patrícia, com esforço, disse: "Por favor, Augusto, não acredite nele. Eu só queria te proteger." O pânico no olhar dela parecia contagiante, uma mistura de dor, amor e um pedido desesperado para que ele não a deixasse. A verdade se revelando em uma intricada teia de segredos estava prestes a explodir. E então o homem alcançou a borda da cena. Os olhares cautelosos sobre ele se intensificaram. "Patrícia, você sempre foi uma tola," ele disse. A voz dele penetra como veneno. "Você não pode fugir do seu passado. Você pertence a mim e à minha família. Venha comigo." Um grito de raiva surgiu de Augusto. Como assim pertencer? O mundo deles estava se torcendo em um ciclo de dor e possessão. "Ela não vai, seu monstro. Vamos acabar com isso agora." O desafio que brotava de sua voz elevava a tensão, mas a dúvida sobre suas palavras ecoava como um sinal de alerta. E naquele momento de clímax, algo inesperado aconteceu. Renata, que havia estado em silêncio, agora ergueu a mão, revelando uma arma. "Parem! Se alguém encostar nela, eu dou um tiro." O coração de Augusto disparou ainda mais. Ele olhou para a irmã de Patrícia, atônito. "O que você está fazendo?" A confusão se espalhou pelo ar como uma poeira tóxica. Renata respirou fundo, uma mistura de terror e determinação. "Eu não deixarei que o passado dela destrua tudo novamente. Ninguém mais vai ser machucado." E, enquanto a tensão se acumulava, as revelações se tornavam mais assustadoras. Tudo o que Augusto acreditava sobre Patrícia, sobre o amor deles, estava prestes a se desmoronar. Ele sentia a realidade escorregar por entre os dedos. A multidão ainda gritava, as sirenes ainda ecoavam, mas para ele, tudo o que existia agora era aquela cena, aquela batalha de verdades e mentiras. Patrícia olhou para Augusto, o olhar dela cheio de dor e tristeza. "Por favor, não a machuque, eu não posso." E enquanto as palavras se extinguiam entre os ecos de desesperos, algo mudou. O homem robusto sorriu. Ele sabia que estava no controle, e a batalha estava apenas começando.
A porta da verdade se abrira, mas a luz que ela deixava entrar não era a que eles esperavam. O que viria depois? E o destino deles? A resposta pairava no ar como uma sombra prestes a despencar. As palavras de Renata cortavam o ar, mas o homem robusto não se intimidou. Seu sorriso sombrio se alargou ao perceber a tensão. Você acha que pode me impedir? Isso é entre mim e Patrícia. A voz dele era poderosa, como um trovão prestes a desabar. Deixe minha irmã em paz. Renata gritou, a arma tremenda em suas mãos, e o efeito foi instantâneo. O homem parou, mas não havia medo em seu olhar. Havia apenas um desafio. Patrícia, deitada no chão, tentava focar. Não. A voz dela era quase um sussurro, mas era cheia de dor. Ela estava tentando se erguer. A fraqueza em seu corpo era visível. Augusto sentiu um aperto no peito. Patrícia. Não se mova, ele implorou. Mas ela ignorou. Estou cansada de viver com medo. Ela finalmente gritou, juntando todas as forças que tinha. O olhar dela se tornou decidido. Vá embora, ou vou ter que fazer algo que não quero. O homem riu, uma risada baixa e cruel. Você realmente acha que pode se livrar de mim assim? Eu construí a sua vida, Patrícia. Você não pode simplesmente me ignorar? A raiva estava explodindo em cada palavra dele. E Augusto sentiu que o nível de perigo aumentava a cada instante. Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto a tensão crescia, um raio de luz cortou o ar. Uma sirene ressoou ao fundo, mas não era a ambulância. Era um carro da polícia. A polícia está aqui! Alguém gritou da multidão, e uma onda de alívio atravessou as pessoas. Mas o homem não se impressionou. Ele se virou rapidamente, sua expressão de desprezo se transformando em furor. Isso não acaba aqui, ele rosnou. E antes que Augusto pudesse reagir, o homem jogou um objeto no chão. Um flash, um clarão ofuscante, e então uma explosão de fumaça tomou conta da cena. A multidão gritou, e todos começaram a correr em desespero. O caos se espalhou, e os gritos se intensificaram. A fumaça tomou de conta do ambiente, tornando difícil enxergar. Augusto se virou para Patrícia, mas ela estava se contorcendo, a dor estampada no rosto. O desespero em seu coração só aumentava. Renata! Ele gritou, tentando alcançar sua amiga. Mas as pessoas estavam se espalhando, e ele se via mais perdido do que nunca. No meio do tumulto, algo chocante aconteceu. Patrícia, com todas as suas forças, se ergueu um pouco e gritou: Ele é meu pai! O mundo parou. As palavras reverberaram em sua mente como um grito ensurdecedor. Patrícia estava quase desesperada, a verdade escapando de sua boca como um grito de socorro. Augusto congelou, o coração batendo descompassado. O que você disse? Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Ele é meu pai. Eu fugi dele para me proteger e agora ele voltou. E como se o tempo tivesse voltado, a revelação atingiu Augusto como um soco. Ele olhou para o homem, que agora estava cercado pela fumaça. Mas o destaque estava em Patrícia, um emaranhado de segredos e medos que ela possuiu por tanto tempo. Renata ao lado estava em choque. Não, isso não pode ser verdade. Mas Patrícia estava chorando, o peso da verdade finalmente caindo sobre ela. Eu nunca quis que você soubesse, Patrícia disse a Augusto, mas ele estava atordoado. Como ele poderia confiar nela agora? Todos os momentos que tinham vivido pareciam desmoronar. O que mais ele não sabia sobre ela? A fumaça estava se dissipando, mas as pessoas ao redor continuavam a gritar, a desordem ainda ensurdecedora. O homem riu, sua imagem aparecendo mais claramente. Ele não estava se escondendo. Ele estava ali, dominando a situação. Você não pode fugir de mim, Patrícia. Eu sempre vou estar aqui. Augusto se sentiu perdido, preso entre o desejo de proteger Patrícia e a brutal realidade.
Ele queria acreditar que o amor deles poderia vencer qualquer coisa. Mas e se isso fosse parte de algo ainda maior e mais terrível? O que mais ele não sabia? E o que estava em jogo agora? E quando a verdade finalmente se moldava como um pesadelo à sua frente, a esperança começava a se esvair, deixando apenas um vazio desconcertante. A história havia mudado de forma radical, mas a luta deles ainda estava longe de terminar. O destino de todos tinha mudado, e enquanto a fumaça se dissipava, uma nova decisão tinha que ser feita. O que eles fariam a seguir? Era hora de confrontar o passado ou de sucumbir ao medo que reaparecia dos escombros? A fumaça começou a se dissipar, mas a confusão continuava. Patrícia estava deitada ao chão, e o horror se espalhava em ondas pelos rostos ao seu redor. Augusto ficou paralisado, os olhos fixos nela enquanto a voz inquietante do homem ameaçador reverberava em sua mente. Patrícia, você não pode esquecer quem você realmente é, gritou ele, a voz cortante. A pressão aumentava e ele sentiu a adrenalina apunhalar suas veias. Precisamos sair daqui agora. Patrícia mal conseguia se mover, mas havia algo em seu olhar. Um brilho de determinação se acendeu por trás da dor. Ela olhou para a mãe, que estava em um canto, paralisada entre o desespero e a raiva, e disse: Mãe, eu escolhi quem sou. Eu não sou mais a sua menina. E, com um esforço incrível, Patrícia se ergueu um pouco. A determinação dela estava ali, cada palavra um golpe. Augusto a observou, com admiração e dor. Você é mais forte do que pensa, ele murmurou, e o desespero ainda pulsava em seu coração. Lucas, com um olhar fixo na multidão, viu a polícia se aproximando. É agora! Precisamos agir! A urgência na voz dele era contagiante. A multidão estava em pânico, mas a verdade pairava no ar. Um peso que não poderia ser ignorado. Todos para o outro lado, gritou Rafael, tentando reorganizar a confusão. Patrícia olhou para ele com gratidão. Obrigada, mas eu não vou me esconder mais. No mesmo instante, o homem ameaçador avançou mais, mas Renata se pôs na frente. A arma em punho e a determinação clara em seus olhos. Não se aproxime dela. A tensão no ar crescia a cada segundo. Você acha que pode impedir tudo isso? Patrícia é minha e sempre será. Ele gesticulou, o desprezo evidente em seu olhar. Foi então que Patrícia gritou, sua voz poderosa cortando o caos. Chega! A multidão parou por um instante, e o poder nas palavras dela ressoou como um eco. Eu não sou uma propriedade. Meu passado não define meu futuro. Eu sou quem eu decido ser. As luzes da ambulância piscavam ao longe, e o som das sirenes cortava o ar. Mas tudo o que importava era aquele momento. O homem hesitou, a expressão de raiva misturando-se com uma incerteza súbita. Augusto se virou para Patrícia, os olhos dele se encontrando. Vamos juntos, eu prometo, ele disse a voz firme. O homem fez um movimento brusco, mas Renata estava pronta. Um passo mais e eu atiro. A coragem dela fez todos os presentes respirarem com expectativa. E no centro dessa tempestade de emoções, Patrícia se virou para Augusto com um sorriso frágil, mas cheio de esperança. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Patrícia sussurrou e as pessoas ao redor começaram a se mover, formando um círculo de proteção em torno dela. Então uma nova revelação se desenrolou. A polícia surgiu rapidamente, armados, e começaram a gritar ordens. Todos no chão! Vão se afastar da linha de tiro! O som dos passos pesados se aproximava, e o homem sentiu a pressão crescendo. Ele deveria decidir: lutar ou fugir. Esse é o seu fim, Patrícia afirmou, erguendo a cabeça. O homem hesitou, e as incertezas dançavam em seu olhar. Com um movimento rápido como a luz, a polícia tomou a frente prendendo o homem antes que ele pudesse reagir. Você perdeu, e sua história aqui termina, um policial disse, a expressão séria. E finalmente, a tensão pareceu se desfazer. Patrícia respirou fundo,
e o alívio a envolveu. Embora a verdade sobre seu passado estivesse longe de ser digerida, Augusto avançou e tomou a mão dela. Você é livre agora. Livre para ser quem quiser. As palavras foram como um bálsamo para o coração dela. A multidão aplaudiu e gritos de alívio ecoaram. A batalha estava vencida, mas as cicatrizes do passado ainda gritavam. Patrícia sabia que o caminho à frente seria difícil, mas não estava sozinha. Havia uma nova jornada pela frente. Mas enquanto tudo isso acontecia, algo no olhar de Patrícia se questionava. Será que realmente conseguiria se libertar do passado? Havia muito mais a descobrir, e o eco da sombra ainda a seguia. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. A história ainda não acabou.